Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vida e Saúde, o seu programa para manter-se saudável. Você que gosta de aprender receitas, você que gosta de sempre aprender uma dica, uma informação de saúde, esse é o seu programa. Fica aqui comigo que está só começando. No programa de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos muito interessantes. O primeiro é como lidar com a demência e problemas mentais, principalmente os que surgem na terceira idade. Nós também vamos conversar sobre como lidar com a morte. O médico e pastor Dr. Gustavo Lett vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto muito importante que a gente precisa parar para pensar, para analisar e para tratar da melhor maneira possível. Como não pode faltar, tem uma boa receita aqui no Vida e Saúde de hoje. A gente vai aprender a fazer lasanha de banana. O Felipe inovou na receita de hoje. Você aprende junto comigo daqui a pouquinho. Isso é Vida e Saúde, tá só começando. Eu vou sentar aqui agora no sofá com o Sérgio Marulli Parra. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigada por participar aqui com a gente, viu, Sérgio? Eu que agradeço. O Sérgio é fisioterapeuta, está acostumado a lidar com pessoas com deficiência, pessoas na verdade, com limitações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer, como lidar com as pessoas que estão sofrendo demência ou problemas mentais, Sérgio. Sim. Então, pacientes com demência de Alzheimer, ou popularmente conhecido como mal de Alzheimer, que ocorre é uma doença degenerativa progressiva, que hoje infelizmente não tem cura, né? Existem alguns estudos com células-tronco que estão avançando, mas não tem cura. Ainda, infelizmente, né? Existem alguns medicamentos, alguns tratamentos que retardam um pouco os sintomas e a progressão dessa demência. Mas é um tratamento difícil, principalmente para a família, para o paciente, porque um paciente que pode ser ativo, que trabalhou, estudou e desenvolveu diversas atividades durante toda a vida, começa a perder um pouco dessas funções, perder a memória, não saber nem o dia que é hoje, o dia que está vivendo, não se lembrar de familiares. Então isso é um pouco complicado para o paciente e para a família. Agora, você é fisioterapeuta, você não é um psicólogo, uma Sim. pessoa que de repente poderia fazer uma terapia diferenciada. Onde é que você entra nessa parte, Então, nessa área? Num estágio um pouco avançado já do Alzheimer, ele começa a perder um pouco de força, perder um pouco de resistência, começa a entrar num sedentarismo muito grande, não ter ânimo para fazer nenhuma atividade, nem para tomar banho. Então, a fisioterapia entra para estimular estimular o paciente para que ele desenvolva alguma atividade, para que ele não tenha nenhum outro tipo de sequela motora, para que esse desânimo, essa baixa mobilidade se transforme num problema maior. Certo. Sérgio, existe alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir eu sei que a gente está falando aqui de fatores muitas vezes genéticos, de um Sim. estilo de vida muito, talvez, bagunçado, que vai realmente acarretar esse tipo de demência. Mas existe alguma coisa que a gente pode fazer antes de chegar nesse estágio? Eu acho que o principal é você ter um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você descobrir que está com a demência, melhor é o tratamento e você consegue atuar de uma forma melhor, visando retardar essa progressão dessa doença. Até para orientação da família e preparar a família para os anos que virão da demência, dessa progressão da doença. Olha, é muito importante que a família toda esteja envolvida, ou não, pelo menos parte da família esteja envolvida, tentando solucionar o problema, tentando assim, amenizar os problemas que surgirão a partir daí. Agora eu quero saber o que dá para ser feito. Que orientações você passa para os cuidadores, por exemplo? Primeiro, você tem que ter muita paciência. Paciência é fundamental, tanto para os pacientes, para os familiares do paciente, como para os cuidadores. Porque o paciente pode se tornar um pouco repetitivo, pode se tornar um pouco agressivo em algumas circunstâncias. Então, paciência é fundamental. Eu acho que você tem que estar sempre estimulando essa parte cognitiva, o cuidador estimular essa parte cognitiva de memória. Conversar sobre coisas
acontecimentos passados dele, conversar sobre a família, os filhos, se ele tiver, os netos, para estimular para que ele recorde desses momentos e esses momentos álbuns sejam de sempre fotos. álbuns, fotografias, passeios, televisões, programas de televisão, livros, enfim, estimular essa parte de memória, essa interação dele com a família, eu acho que é importantíssimo. Sérgio, obrigada pela participação aqui no Vida Saúde, viu? Olha, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar com a morte, um assunto difícil. E muitas pessoas sofrem e buscam ajuda, buscam auxílio sem sucesso. O que será que a gente precisa fazer nesse momento tão difícil? Pastor, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez, tudo bem? Tudo bem. Vamos sentar aqui um pouquinho, falar de um assunto difícil. Eu tinha uma amiga que eu conheci num momento muito triste da vida dela. Ela tinha perdido o marido, fazia mais ou menos 2 anos que ela já estava sem o esposo e ela ainda sofria muito. Não é fácil a gente ficar sem quem a gente ama. E a gente precisa lidar com a vida, porque os nossos queridos podem ter ido, mas a gente precisa lidar com a realidade que ficou, né? Realmente esse é um assunto que... Claro que existem 2 formas de vê-lo, né? Primeiro, são casos onde a pessoa não espera, gente jovem, um acidente, uma doença aguda, rápida progressão. E tem o outro lado, que é um pouco também que foi já comentado durante a semana, algo que já seja mais progressivo, lento, principalmente maior idade, exato. Então são 2 formas onde a gente chama, tem um momento de transparência e de quebre, né? Um é um quebre, parece que abre o chão, né? E realmente a pessoa... E o outro, a pessoa vai avançando, não quer dizer que um seja menos doloroso que o outro. Porém, há um tempo maior de deixar, de repente, ou lembranças, criar um sentido para isso. E de repente, se preparar um pouquinho também. Claro. Até porque, e uma questão é muito importante, se nós entendermos a questão da própria história nossa, à luz do que nós cremos que está na Bíblia, a morte ela é uma intrusa na história. Ninguém está preparado. Eu acho que a gente nunca se acostuma, né? Exatamente. Mesmo no meio médico, às vezes alguns profissionais até se tornam um pouco mais... tem que criar uma certa barreira para não sentir tanto isso e tentar não se envolver. De certa forma isso é impossível. Agora, como nós podemos entender isso, a questão da morte? Se entendemos que ela é uma intrusa, ela veio como, digamos, consequência de toda uma separação que tivemos à luz da Bíblia, né? Agora, nós seguimos essa mesma parte, nós vamos chegar em uma esperança também. E isso faz toda a diferença. Eu já vi, por exemplo, 2 exemplos de funerais. As pessoas estavam tristes, mas não ao ponto de um desespero total, porque entendiam justamente esse ponto. Que, se nós vemos a luz da palavra de Deus, Jesus mesmo disse, não se turbe o vosso coração. Na João 14, né? Crede em Deus, crede também em mim, que existirá um momento na segunda vinda de Cristo, Ele ao voltar, e esse é o convite que eu faço para você, talvez esteja nos ouvindo a primeira vez, o que é isso? Continue buscando, continue aprendendo, porque é algo que nos sustenta como pessoa. E a segunda parte, que o próprio Jesus falou de um grande amigo dele, que era Lázaro, que ele diz, Lázaro está dormindo, e ele compara a morte a um sono, em que dizer, mas eu vou despertá-lo, em que em algum momento, e acontece acontece quando nós estamos dormindo. Eu acordo e depois, como diz a própria, não abrir e fechar de olhos, né, não piscar de olhos. Você dorme e você abre o olho. Exato, e eu não tenho essa consciência do que está acontecendo. Do tempo que se passou. Do tempo que passou. Inclusive, eu conheci uma vez uma senhora que tinha justamente esse drama. Ela tinha perdido seu esposo, e tinha aquela dor de dizer, não, eu não posso me relacionar de novo, porque imagina se eu me caso outra vez, agora ele vai estar de pé ali no quarto. E a Bíblia nos dá essa esperança que a pessoa está dormindo, nem sofrendo no inferno, está ali, dormindo de todas as dores, todos os sofrimentos que teve, e no momento, como diz a palavra de Deus, né, no momento da segunda volta de Jesus, Ele agora então os chama e finalmente acontece esse evento maravilhoso, nós chamamos da ressurreição. Como é bonito a gente ter essa esperança, né? Agora é o seguinte, a gente precisa muitas vezes, você que cuida de alguém, que sabe que está se debilitando cada dia mais, e o nosso fim, a nossa coisa certa aqui nesse mundo, a única coisa certa mesmo que a gente tem, se a gente não vê Jesus voltar, é a morte, é o envelhecimento, é o ciclo da vida. Mas como que a gente pode se preparar
para enfrentar esse momento de uma maneira mais sábia, eu diria até, talvez sábia não seja a melhor palavra, talvez mais serena, mesmo, mais serena, sim. Primeiro, como nós falamos, né, de uma forma mais aguda é muito complicado. Sendo essa parte mais crônica, tem o que seria o cuidador, mas tem a própria pessoa. E aqui, talvez algumas pessoas estejam nos assistindo agora e estejam nessa situação. Eu vou sentindo que as coisas estão avançando. O primeiro ponto de tudo ainda não aconteceu. Você está vivo. Às vezes a pessoa morre antes, anos antes, ela vai se anulando, se deprimindo, se enclausurando, se fechando, entrando num ostracismo. Ele diz assim, ainda há algo que você possa fazer. Eu não consigo caminhar como caminhava antes. Eu posso ligar, eu posso escrever, eu posso orar, interceder entre uma pessoa e outra, mas sempre há. Veja quantos personagens bíblicos começaram a fazer coisas depois dos 80 anos, receberam missões importantes de Deus. Então, realmente você aproveite cada dia, não se anule antes. Esse é um dos primeiros pontos. E o segundo é justamente o que nós estávamos mencionando, se aprofundar mais em tudo isso que vai acontecer, criar esse sentido, entender que existe essa esperança, que tem esse momento, criar sentido para outras pessoas também. Às vezes acontece uma luta, talvez precisaria de mais tempo, né? Em que dentro da mesma família as pessoas estão em etapas diferentes desse ciclo de luto. Então a própria pessoa que está ali já está no momento de aceitação, mas o filho ou filha ainda está na negação. E aquele momento diz, não fala isso, pai, não diz isso. E ele chegou no momento, e o que eu posso fazer? Entender que existe um processo. Entender que existe processo, ter a paciência, como foi bem mencionado pelo doutor, ter essa paciência que é parte de um processo. E esse processo todos vão passar. Não só aquele que está com aquela doença, mas aquele que está cuidando também. A culpa pode vir muito forte, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse trabalhado tanto. Entender que isso é parte de um processo, mas acima de tudo, entender que isso também, como diz a Bíblia, que a morte será a última inimiga a ser vencida. E essa é uma das coisas mais importantes, mais maravilhosas dessa espiritualidade que nós conversamos aqui. Né? Sem dúvida nenhuma. A esperança realmente faz toda a diferença em qualquer dos estágios do processo que esteja acontecendo aí com você, ou se você cuida de alguém, sabe que vai passar por esse momento um dia. E nós precisamos pensar nisso também, porque a gente não sabe, a gente também vai envelhecer um dia, a gente não sabe se a gente vai sofrer um problema como uma demência, um mal de Alzheimer, alguma coisa assim. A gente precisa realmente se preparar e ter a nossa esperança bem fundamentada, porque, na verdade, a esperança é o que vai fazer total diferença em qualquer dos estágios. Então, a gente precisa se apegar ao que realmente é importante. Pastor, obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Vamos para um rápido intervalo, na volta tem lasanha de banana aqui, uma receita inusitada que o Felipe preparou pra gente. Não sai daí que a gente já volta.